Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura do livro de Provérbios aqui na Bíblia de Estudo Max Lucado. Hoje vamos fazer aqui o capítulo 15. Se der tempo, dependendo do tempo aqui, eu faço 16 também, tá? Com as notas de estudo laterais. Vamos lá. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama a insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é a árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. A casa do justo contém grande tesouro, mas o rendimento dos ímpios lhe trazem inquietação. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Eu vou continuar, tá? Eu vou para o 16 agora. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua.
Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios, para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por Ele. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. A ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é fonte da vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. A sua fome o impulsiona. O homem sem caráter maquina o mal. Suas palavras são um fogo devorador. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. O violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Quem pisca os olhos planeja o mal. Quem franze os lábios já o vai praticar. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém-se mediante uma vida justa. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Vamos agora à nota lateral do 15 e depois a do 16. Então, a do 15, lições para a vida. Localize-se. Seguidores de Deus prudentes e sábios resolvem seus problemas de forma agradável a Ele. Os corruptos e insensatos talvez obtenham riquezas, mas também atraem sobre si a ira de Deus. Observe, devemos nos humilhar diante de Deus e pedir sua sabedoria e direção. Medite. As Escrituras afirmam repetidamente que Deus ama o coração humilde. Jesus disse: "Sou manso e humilde de coração." Mateus 11:29. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes. Salmos 138:6. Habito também com o humilde. Isaías 57:15. Deus também diz: "A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito." Isaías
66:2. E aos humildes Deus dá grandes tesouros. Ele dá a honra. A humildade antecede a honra. Provérbios 15:33. Ele dá a sabedoria. A sabedoria está com os humildes. Provérbios 11:2. Ele dá direção. Conduz os humildes. Ele lhes ensina o caminho. Salmos 25:9. Mais importante, ele dá graça. Deus concede graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. E lhes dá esta certeza. Ele coroa de vitória os oprimidos. Salmos 149:4. Deus ama a humildade. Em contrapartida, Deus odeia a arrogância. Ele não antipatiza com ela. Ele não a desaprova. Ele a odeia. Odeia o orgulho e a arrogância. Provérbios 8:13. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Provérbios 16:5. Deus diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Filipenses 2:3. E não falem tão orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância. 1 Samuel 2:3. Assim como Deus concede graça aos humildes, ele se opõe aos orgulhosos. 1 Pedro 5:5. Assim como a humildade antecede a honra, o orgulho vem antes da destruição. Provérbios 16:18. Pense menos em suas realizações. Pense mais em Cristo. Gaste menos tempo diante de seu próprio trono e mais diante da cruz de Cristo. Glorie-se das obras dele e não das suas. Você é valioso, mas não é inestimável. Cristo importa, não nós. Aplique. Estabeleça alvos e faça planos para o futuro. Apresente-os a Deus antes de tomar providências para implementá-los. Vamos aqui para a nota lateral do capítulo 16. Lições para a vida. Localize-se. Salomão sabia que, quando suas ações e seus motivos agradavam a Deus, ele o recompensava com paz. Quando o orgulho e a cobiça entraram em seu coração, começou a descer pela estrada do caos e da destruição. Observe, seja qual for o bem que façamos, Deus conhece nossa motivação para fazê-lo. Deus julga nossos motivos e não simplesmente nossas ações. E Ele odeia o orgulho. Medite. Eu conheço um sapo que tinha um problema concreto. Sua lagoa estava secando. Se ele não encontrasse água rápido, iria secar também. Ele ouviu falar de um riacho que ficava logo depois da montanha mais próxima. Se ele pelo menos pudesse viver lá. Mas como? As pernas curtas de um sapo não foram feitas para longas jornadas. Mas então teve uma ideia. Após convencer 2 pássaros a carregarem cada um a ponta de um graveto, ele mordeu o centro do graveto e se segurou enquanto voavam. Enquanto eles voavam em direção à água, sua mandíbula segurava firme. Em terra, uma vaca que estava no pasto viu aquela cena inusitada. Impressionada, ela pensou alto: quem foi que teve essa ideia? O sapo ouviu a pergunta e não pôde resistir em respondê-la. Eu. Não deu tempo nem de ele responder. Ele ia responder: eu tive, né? E você já sabe. Não cometa o mesmo erro. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Provérbios 16:18. Porque você é bom no que faz. Para seu próprio conforto? Para sua aposentadoria? Por sua autoestima? Não. Considere-os como bônus, não como razão. Por que você é bom no que faz? Por causa de Deus, seu sucesso. Não tem relação com o que você faz. Tudo tem relação com Ele, sua glória presente e futura.
aplique. Você tenta enganar Deus? Isso não pode ser feito. Você não pode simplesmente se deixar levar. Viva uma vida genuína de fé hoje, orando para que Deus dirija seu coração e sua mente. Então, Ele guiará suas ações. E é isso, gente. Por hoje, terminamos o capítulo 15 e 16. Amanhã eu volto na sequência a partir do capítulo 17. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.